A paz do Senhor Jesus esteja com você. Seja muito bem-vindo a este momento de oração. Antes de qualquer coisa, quero dizer uma verdade ao seu coração. Você não chegou até este vídeo por acaso. Deus conhece cada detalhe da sua vida. Ele conhece as lágrimas que ninguém viu, as orações silenciosas feitas durante a madrugada, as preocupações que você guarda no coração e até mesmo aquilo que você ainda não conseguiu colocar em palavras. Talvez você esteja enfrentando um momento difícil, talvez existam portas fechadas em sua vida. Quem sabe você esteja procurando um emprego, esperando uma resposta importante, lutando pela restauração da sua família, precisando de uma cura, de uma solução financeira, ou simplesmente desejando sentir novamente a presença de Deus. Seja qual for a sua necessidade, saiba de uma coisa: para Deus não existe impossível. A Bíblia nos ensina que o Senhor é aquele que abre portas que ninguém pode fechar e fecha portas que ninguém pode abrir. Quando Deus decide agir, nenhuma força deste mundo consegue impedir os seus planos. Por isso, durante os próximos minutos, eu quero convidar você a esquecer, por um instante, todas as distrações ao seu redor. Se puder, diminua o volume da televisão, afaste-se das preocupações. Coloque o celular no silencioso e permita que este seja um momento entre você e Deus. Respire profundamente. Acalme o seu coração. Imagine-se entrando na presença do Senhor, sabendo que Ele está ouvindo cada palavra que sairá dos seus lábios. A palavra de Deus declara no Salmo 46: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Que promessa maravilhosa! Isso significa que você não está sozinho. Mesmo que as pessoas não compreendam a sua dor, Deus compreende. Mesmo que ninguém veja a sua luta, Deus vê. Mesmo que todos digam que não há mais solução, Deus continua sendo especialista em fazer milagres. Talvez você tenha ouvido muitos nãos. Talvez portas tenham sido fechadas diante de você. Talvez oportunidades tenham desaparecido. Talvez alguém tenha dito que você nunca conseguiria vencer. Mas hoje nós escolhemos acreditar na palavra do Senhor e não nas circunstâncias. Porque quando Deus fala sim, nenhum não humano consegue impedir. Quando Deus abre um caminho, até o deserto floresce. Quando Deus estende suas mãos, o impossível começa a acontecer. Antes de iniciarmos nossa oração, quero que você faça um pequeno exercício de fé. Feche os seus olhos, se isso for possível. Coloque uma das mãos sobre o seu coração e diga baixinho, onde você estiver: perdoa-nos pelas palavras de desânimo que pronunciamos. Perdoa-nos quando permitimos que o medo fosse maior do que a fé. Perdoa-nos quando deixamos de confiar nas tuas promessas. Purifica o nosso coração, renova a nossa mente, lava-nos com o teu amor. Que todo pecado confessado seja lançado no mar do esquecimento pela tua infinita misericórdia. Senhor, eu entrego minha vida em tuas mãos. Repita novamente: eu confio em ti mais uma vez. Seja feita a tua vontade. Agora permita que essas palavras desçam da sua mente para o seu coração. Não importa quanto tempo você esteja esperando. Não importa quantas portas tenham sido fechadas. Não importa quantas decepções você tenha enfrentado, o nosso Deus continua sentado no trono. Ele continua governando todas as coisas. Ele continua escrevendo uma nova história para aqueles que confiam nele. É por isso que hoje nós nos aproximamos do Senhor com humildade. Não apresentamos nossos méritos, não chegamos diante dele porque somos perfeitos. Chegamos porque precisamos da sua graça. Precisamos do seu amor, precisamos da sua direção, precisamos da sua presença e sabemos que todo aquele que busca ao Senhor de todo o coração jamais será abandonado. Enquanto esta oração continua, permita que a paz de Deus comece a inundar a sua casa, que toda a ansiedade vá embora, que todo medo perca a força, que toda tristeza seja substituída pela esperança. Porque o Senhor está aqui. O Espírito Santo está visitando cada pessoa que ora conosco neste momento. E grandes coisas começam a acontecer quando abrimos o nosso coração para Deus. Pai amado, neste instante nos colocamos diante da Tua santa presença. Nós te agradecemos pelo dom da vida. Obrigado por mais este dia. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado porque, mesmo em meio às dificuldades, a Tua misericórdia nos sustentou até aqui. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Mas também reconhecemos que contigo todas as coisas são possíveis. Recebe, Senhor, esta oração. Recebe cada coração que está unido conosco neste momento. Que esta seja uma noite, uma manhã, uma tarde de transformação. Que esta seja uma oração que marque um novo começo. Que ao final deste momento
possamos sair fortalecidos, renovados e cheios da certeza de que o Senhor está abrindo portas que ninguém poderá fechar. Em nome de Jesus. Amém. O Deus que abre caminhos no impossível. Continuemos em espírito de oração. Se você ainda puder, permaneça em um ambiente de silêncio e permita que a palavra de Deus fortaleça o seu coração. Existe uma verdade que nunca mudou e jamais mudará. Deus continua realizando milagres. Talvez você esteja olhando para a sua situação e pensando, não há saída. Quem sabe você já bateu em muitas portas e ouviu apenas respostas negativas. Talvez você tenha enviado currículos e nunca recebeu uma ligação. Talvez o médico tenha dado um diagnóstico que trouxe medo ao seu coração. Talvez a sua família esteja passando por conflitos que parecem não ter solução. Talvez as dívidas tenham tirado o seu sono. Talvez você esteja cansado de esperar, mas é justamente nesses momentos que Deus costuma mostrar o seu poder. Quando olhamos para a Bíblia, percebemos que o Senhor sempre trabalhou em situações impossíveis. Lembre-se de José, ainda muito jovem, ele recebeu sonhos vindos de Deus. Mas antes de ver esses sonhos se cumprirem, foi traído pelos próprios irmãos. Foi vendido como escravo. Foi acusado injustamente. Foi lançado na prisão. Humanamente falando, todas as portas estavam fechadas. Qualquer pessoa diria que sua história havia terminado. Mas Deus estava trabalhando em silêncio. Enquanto José esperava, Deus preparava o tempo certo. E no momento determinado, o Senhor abriu uma porta que ninguém imaginava. Da prisão, José foi levado ao palácio. De escravo, tornou-se governador do Egito. Aquilo que parecia derrota transforma-se em vitória. Talvez Deus esteja fazendo o mesmo com você. Mesmo quando você não consegue enxergar, Ele está preparando algo maior. Agora lembre-se de Moisés. Diante dele havia um março. Atrás dele vinha um exército poderoso. A lógica dizia que não existia saída, mas Deus abriu um caminho onde ninguém via possibilidade. O mar se abriu. O povo passou em segurança. E aquilo que parecia o fim tornou-se o início de uma nova história. O Deus que abriu o Mar Vermelho continua sendo o mesmo. Ele continua abrindo caminhos onde os olhos humanos enxergam apenas obstáculos. Pense também em Ana. Durante muitos anos, ela sofreu por não conseguir ter filhos. Todos os anos ela orava. Todos os anos ela esperava. Talvez muitas pessoas tenham pensado que Deus havia se esquecido dela. Mas Deus nunca esquece os seus filhos. No tempo certo, Ana recebeu Samuel, um dos maiores profetas da história de Israel. A espera não foi em vão. Deus estava preparando algo extraordinário. Quantas vezes nós também pensamos que Deus está demorando, mas a demora de Deus nunca significa abandono. Ela significa preparação. O Senhor trabalha enquanto esperamos. Ele molda o nosso coração, fortalece a nossa fé, ensina-nos a confiar, porque quando a bênção chega, entendemos que valeu a pena esperar. Lembre-se também de Davi, ainda jovem. Ele foi escolhido para ser rei. Entretanto, entre a promessa e o cumprimento, existiram muitos anos. Ele enfrentou perseguições, precisou fugir, viveu em cavernas, foi rejeitado, mas nenhuma dessas dificuldades conseguiu impedir o plano de Deus. Aquilo que Deus prometeu aconteceu exatamente no tempo certo. Isso nos ensina que nenhuma pessoa pode cancelar aquilo que Deus determinou para a nossa vida. Se Deus abriu uma porta para você, ninguém poderá fechá-la. E se Deus fechou uma porta, é porque Ele está protegendo você de algo que ainda não consegue compreender. Também podemos lembrar do apóstolo Paulo. Mesmo preso, ele continuava anunciando o Evangelho. As correntes não impediram o agir de Deus. As prisões não impediram os milagres. Em muitos momentos, aquilo que parecia derrota tornou-se testemunho. Talvez hoje você esteja vivendo uma espécie de prisão, uma prisão emocional, uma prisão financeira, uma prisão espiritual, uma prisão causada pelo medo. Mas o Senhor tem poder para quebrar todas as correntes. Ele pode libertar você, Ele pode restaurar sua esperança. Ele pode abrir uma nova porta ainda hoje. Por isso, não desista. Não permita que o desânimo tome conta do seu coração. A sua história ainda está sendo escrita pelas mãos de Deus. O capítulo que você está vivendo hoje não será o capítulo final. O Senhor ainda tem páginas de vitória para acrescentar à sua caminhada. Agora, incline o seu coração diante de Deus mais uma vez. Pai amado, obrigado porque a Tua palavra fortalece a nossa fé.
Obrigado porque, ao lembrarmos dos teus servos, entendemos que o Senhor nunca abandona aqueles que confiam em ti. Assim como o Senhor abriu portas para José, abriu o mar para Moisés, ouviu o clamor de Ana, cumpriu a promessa feita a Davi e fortaleceu Paulo em meio às dificuldades. Nós também cremos que o Senhor está trabalhando em nossas vidas. Mesmo quando não conseguimos enxergar, mesmo quando tudo parece parado, mesmo quando as respostas demoram, nós escolhemos confiar. Ajuda-nos a permanecer firmes, ensina-nos a esperar com paciência, renova as nossas forças e prepara o nosso coração para receber todas as bênçãos que o Senhor já está providenciando. Nós entregamos o nosso futuro em tuas mãos, porque sabemos que os teus planos são maiores e melhores do que os nossos. Em nome de Jesus. Amém. Consagração, arrependimento e entrega ao Senhor. Continuemos em oração. Se possível, permaneça com os seus olhos fechados por alguns instantes. Respire lentamente. Acalme os seus pensamentos. Neste momento, não existe pressa. Existe apenas você e Deus. O Senhor, Ele conhece o seu coração melhor do que ninguém. Antes mesmo que uma palavra chegue aos seus lábios, Ele já sabe o que você sente, o que você teme e o que você espera. Talvez você tenha chegado até aqui carregando um peso muito grande. Quem sabe existam preocupações que você já não consegue dividir com ninguém. Talvez você sorria diante das pessoas, mas quando fica sozinho, as lágrimas aparecem. Talvez existam perguntas que ainda não encontraram respostas. Talvez você esteja cansado de lutar, mas o Senhor convida você a entregar tudo isso a Ele. A palavra de Deus nos ensina que devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Que promessa maravilhosa. Nós não precisamos carregar sozinhos aquilo que Deus deseja carregar conosco. Por isso, neste instante, abra o seu coração diante do Pai. Fale com sinceridade. Não use palavras bonitas. Deus, Ele não procura discursos perfeitos. Ele procura um coração quebrantado. Se houver algo que esteja afastando você da presença do Senhor, este é o momento de entregar. Talvez seja o medo, talvez seja a mágoa, talvez seja a falta de perdão. Talvez seja a incredulidade, talvez seja a ansiedade que rouba a sua paz. Ou talvez seja o sentimento de que Deus se esqueceu de você. Mas hoje nós rejeitamos essas mentiras. O nosso Deus não abandona os seus filhos. Ele continua chamando cada um pelo nome. Ele continua olhando para você com amor, misericórdia e compaixão. Vamos falar com Ele, Pai amado. Nós nos aproximamos da Tua presença com humildade. Não chegamos diante de Ti confiando em nossas próprias forças. Chegamos porque dependemos completamente da Tua graça. Tu conheces os nossos pensamentos, conheces os nossos erros, conheces as nossas fraquezas. Nada está escondido diante dos Teus olhos. Por isso, Senhor, pedimos perdão. Perdoa-nos pelas vezes em que duvidamos do Teu cuidado. Perdoa-nos pelas palavras de desânimo que pronunciamos. Perdoa-nos quando permitimos que o medo fosse maior do que a fé. Perdoa-nos quando deixamos de confiar nas Tuas promessas. Purifica o nosso coração. Renova a nossa mente. Lava-nos com o Teu amor. Que todo pecado confessado seja lançado no mar do esquecimento pela Tua infinita misericórdia. Cria em nós um coração puro. Renova dentro de nós um espírito firme. Ajuda-nos a viver de maneira que agrade ao Senhor. Pai, nós também entregamos diante de Ti as pessoas que nos feriram. Nem sempre é fácil perdoar. Às vezes a dor foi profunda, às vezes a decepção deixou marcas, mas hoje escolhemos liberar perdão. Não porque a dor tenha sido pequena, mas porque queremos viver livres. Retira do nosso coração toda a raiz de amargura, substitui a tristeza pela paz. Substitui a revolta pela confiança. Substitui a angústia pela esperança. Senhor, entregamos também os nossos sonhos. Alguns parecem distantes, outros parecem impossíveis. Existem projetos que ficaram pelo caminho, existem planos interrompidos, existem promessas que ainda aguardamos. Hoje colocamos tudo isso em Tuas mãos. Se os nossos sonhos estiverem de acordo com a Tua vontade, fortalece-os. Se precisarem ser transformados, transforma-os. Se precisarem esperar, dá-nos paciência, mas nunca permitas que percamos a fé. Pai querido, consagramos ao Senhor cada área da nossa vida. Consagramos a nossa casa, consagramos a nossa família, consagramos o nosso trabalho,
Consagramos as nossas finanças, consagramos a nossa saúde, consagramos os nossos estudos, consagramos os nossos filhos, consagramos o nosso casamento, consagramos os nossos pais, consagramos os nossos amigos, consagramos cada decisão que precisaremos tomar. Que tudo esteja debaixo da tua direção. Espírito Santo de Deus, toma o controle da nossa vida. Habita em nosso coração, ensina-nos a ouvir a tua voz. Dá-nos discernimento para reconhecer as portas que vêm do Senhor e sabedoria para não insistirmos naquelas que o Senhor deseja manter fechadas. Livra-nos das escolhas precipitadas. Livra-nos dos caminhos que parecem bons, mas conduzem ao sofrimento. Que a tua luz ilumine cada passo que dermos. Senhor, enquanto esta oração continua, visita cada pessoa que está acompanhando este momento, visita aquele que está no hospital, visita quem está trabalhando e ouvindo esta oração. Visita quem está sozinho em casa. Visita quem está enfrentando o luto, visita quem perdeu a esperança, visita quem sente medo do amanhã. Que todos possam experimentar a tua presença de maneira real, que sintam o teu abraço, que encontrem descanso em ti, porque somente o Senhor pode dar uma paz que o mundo não consegue oferecer. Pai amado, nós entregamos completamente a nossa vida em tuas mãos. Confiamos no teu amor, confiamos na tua fidelidade, confiamos na tua palavra e declaramos pela fé que a partir deste momento caminharemos com mais confiança, sabendo que o Senhor está preparando um novo tempo para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Oração pelas portas abertas no trabalho, nas finanças e na provisão de Deus. Continuemos em oração. Pai amado, neste momento colocamos diante de Ti a nossa vida profissional, os nossos sonhos, os nossos projetos e tudo aquilo que diz respeito ao nosso sustento. Tu és o Deus da provisão. Tu és o Deus que alimentou o povo de Israel no deserto. Tu és o Deus que fez a farinha da viúva não acabar e o azeite nunca faltar. Tu és o Deus que multiplicou pães e peixes para alimentar milhares de pessoas. Por isso nós sabemos que o Senhor continua cuidando dos teus filhos. Pai, muitos que fazem esta oração estão enfrentando dificuldades financeiras. Alguns perderam o emprego, outros trabalham muito e mesmo assim o dinheiro parece nunca ser suficiente. Há pessoas que estão desanimadas porque já enviaram muitos currículos e ainda não receberam uma oportunidade. Existem empresários que enfrentam dificuldades para manter seus negócios. Pais e mães de família preocupados em colocar alimentos sobre a mesa. Jovens que procuram o primeiro emprego. Lembre-se de José, ainda muito jovem, ele recebeu sonhos vindos de Deus. Mas, antes de ver esses sonhos se cumprirem, foi traído pelos próprios irmãos. Foi vendido como escravo. Foi acusado injustamente. Foi lançado na prisão. Humanamente falando, todas as portas estavam fechadas. Qualquer pessoa diria que sua história havia terminado. Mas Deus estava trabalhando em silêncio. Enquanto José esperava, Deus preparava o tempo certo. Que o emprego certo chegue no tempo certo. Não apenas um trabalho qualquer, mas aquele lugar onde a pessoa possa exercer seus talentos com dignidade, honestidade e alegria. Pai, visita também aqueles que já possuem um emprego. Dá-lhe sabedoria para desempenhar suas funções. Concede favor diante dos seus líderes e colegas. Afasta toda injustiça, toda perseguição e toda palavra maldosa. Que o ambiente de trabalho seja um lugar de paz, respeito e crescimento. Se for da tua vontade, concede promoções, reconhecimento e novas responsabilidades. Que o esforço de cada pessoa seja valorizado. Senhor, abençoa também os empreendedores, aqueles que abriram um pequeno comércio, os que trabalham por conta própria, os profissionais autônomos, os agricultores, os vendedores, os motoristas, os prestadores de serviço, que seus negócios prosperem de forma honesta, que nunca lhes faltem clientes. Que cada contrato seja firmado com justiça. Que cada venda aconteça no tempo certo. Que o fruto do trabalho de suas mãos seja abençoado. Pai querido, coloca ordem nas finanças daqueles que estão aflitos. Ensina-nos a administrar os recursos que o Senhor nos concede. Livra-nos do desperdício. Livra-nos das decisões impulsivas. Dá-nos equilíbrio, disciplina e sabedoria. Ajuda-nos a viver com gratidão, reconhecendo que toda boa dádiva vem das tuas mãos. Senhor, muitos carregam o peso das dívidas.
Alguns perderam o sono por causa das contas acumuladas. Outros vivem preocupados com cobranças, empréstimos e compromissos que parecem impossíveis de cumprir. Pai, entra com a tua providência, mostra caminhos, abre oportunidades, concede estratégias, levanta pessoas para ajudar quando for necessário e dá força para enfrentar cada desafio com serenidade e confiança. Que a ansiedade não domine os nossos corações. Que a preocupação não seja maior do que a nossa fé. E se Deus fechou uma porta, é porque Ele está protegendo você de algo que ainda não consegue compreender. Também podemos lembrar do apóstolo Paulo. Mesmo preso, ele continuava anunciando o Evangelho. As correntes não impediram o agir de Deus. As prisões não impediram os milagres. Em muitos momentos, aquilo que parecia derrota tornou-se testemunho. Talvez hoje você esteja vivendo uma espécie de prisão. Capacita aqueles que estudam da inteligência aos que se preparam para concursos, entrevistas, cursos e novos desafios. Que cada aprendizado seja uma ferramenta para cumprir o propósito que o Senhor preparou. Pai amado, nós declaramos que confiamos mais na Tua provisão do que nas circunstâncias. As crises passam, as dificuldades passam, mas a Tua fidelidade permanece para sempre. Hoje entregamos diante de Ti toda a preocupação financeira, toda insegurança, todo medo do amanhã. E recebemos, pela fé, a paz que somente o Senhor pode dar. Nós cremos que o Senhor está abrindo portas que ninguém poderá fechar. Cremos que o Senhor já está preparando encontros, oportunidades e respostas que ainda não conseguimos enxergar. Enquanto esperamos, ajuda-nos a permanecer fiéis, trabalhadores, honestos e perseverantes. Que a nossa confiança esteja sempre em Ti e nunca apenas nos recursos deste mundo. Nós agradecemos antecipadamente por tudo aquilo que o Senhor fará, porque sabemos que a Tua provisão nunca chega atrasada. Ela chega exatamente no tempo perfeito. Oramos com gratidão e esperança. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Portas abertas para a família, o lar e os relacionamentos. Continuemos em oração. Pai amado, neste momento colocamos diante da Tua presença a nossa família. Tu conheces cada pessoa que faz parte da nossa história. Conheces os nossos pais, conheces os nossos filhos, conheces os nossos irmãos, conheces o nosso cônjuge, conheces aqueles que moram conosco e também aqueles que estão distantes. Senhor, a família é um presente precioso, mas sabemos que muitas famílias estão enfrentando grandes batalhas. Existem lares onde o amor foi substituído por discussões, existem casamentos que estão passando por crises, existem filhos que se afastaram dos pais, existem pais que sofrem porque não sabem mais como ajudar seus filhos. Existem irmãos que não se falam há anos. Existem pessoas que sentem saudade de alguém que está distante. Pai, visita cada família representada nesta oração. Entre em cada casa, leva a Tua paz, leva a Tua presença, leva a Tua restauração. Onde existe discussão, coloca diálogo. Onde existe mágoa, coloca perdão. Onde existe distância, abre portas para a reconciliação. Onde existe frieza, reacende o amor. Onde existe tristeza, traz consolo. Senhor, abençoa os casamentos, fortalece os maridos e as esposas. Ensina cada casal a ter paciência, respeito e compreensão. Que o amor seja maior do que o orgulho. Que o diálogo seja maior do que a discussão. Que o perdão seja maior do que a mágoa. Protege cada casamento contra tudo aquilo que possa destruir a união. Que haja fidelidade, que haja respeito, que haja companheirismo, que haja amor verdadeiro. Pai, visita aqueles que estão vivendo momentos difíceis dentro do casamento. Talvez existam pessoas que já pensaram em desistir, talvez alguém esteja dormindo em silêncio, carregando uma dor que ninguém conhece. Senhor, dá sabedoria para cada decisão. Traz cura para as feridas, restaura a confiança e quando for da Tua vontade, abre portas para uma nova oportunidade de recomeço. Pai amado, colocamos diante de Ti os filhos. Protege cada criança. Protege cada adolescente. Protege cada jovem, guarda-os de todo perigo, livra-os de más companhias. Livra-os de escolhas que possam trazer sofrimento. Dá sabedoria aos pais para educar, dá paciência para ensinar, dá discernimento para corrigir e dá amor para compreender. Senhor, muitos pais estão preocupados com seus filhos. Existem filhos que se afastaram, filhos que abandonaram os bons caminhos, filhos envolvidos com vícios, filhos que enfrentam problemas emocionais, filhos que estão sofrendo em silêncio. Pai, visita cada um deles,
abre portas para a restauração, coloca pessoas certas em seus caminhos, toca seus corações, mostra-lhes que ainda existe esperança, que nenhum pai ou mãe perca a fé na transformação de seus filhos. Senhor, também oramos pelos pais e pelos avós. Abençoa aqueles que cuidaram de suas famílias durante toda a vida. Fortalece os idosos, concede saúde, paz e dignidade. Que nunca lhes falte amor, companhia e cuidado. Abençoa também aqueles que vivem sozinhos, que eles sintam a tua presença de maneira especial. Que o Senhor coloque pessoas boas em seus caminhos. Que nenhum coração se sinta abandonado. Pai querido, entra nos lares que estão enfrentando dificuldades financeiras. Que a falta de dinheiro não destrua o amor dentro da família. Que as preocupações não roubem a união. Que todos possam enfrentar os desafios juntos, com fé, respeito e esperança. Senhor, abre portas de reconciliação. Se existe alguém com quem precisamos conversar, dá-nos coragem. Se existe alguém a quem precisamos pedir perdão, dá-nos humildade. Se existe alguém que precisamos perdoar, dá-nos força. Não permitas que o orgulho destrua relacionamentos importantes. Ensina-nos a valorizar as pessoas enquanto ainda temos a oportunidade de abraçá-las. Pai amado, protege cada casa. Que haja paz dentro dos lares. Que as palavras sejam usadas para edificar e não para destruir. Que os pais sejam exemplos. Que os filhos sejam respeitosos. Que os casais sejam companheiros. Que os irmãos aprendam a caminhar juntos. E que, acima de tudo, a tua presença esteja no centro de cada família. Senhor, onde existe uma porta fechada dentro de um relacionamento, abre uma porta de diálogo. Onde existe uma porta fechada por causa da mágoa, abre uma porta de perdão. Onde existe uma porta fechada pela distância, abre uma porta de aproximação. Onde existe uma porta fechada pela tristeza, abre uma porta de esperança. Nós cremos que nenhuma família está fora do alcance do teu amor. Mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor pode restaurar. Mesmo quando não existe diálogo, o Senhor pode criar uma oportunidade. Mesmo quando há anos de distância, o Senhor pode preparar um reencontro. Por isso nós entregamos nossas famílias em tuas mãos. Não podemos controlar todas as coisas. Não podemos resolver todos os problemas, mas sabemos que o Senhor pode fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Cuida da nossa família, guarda os nossos lares, protege aqueles que amamos e abre portas para que haja mais amor, mais união, mais paz e mais compreensão. Que cada casa representada nesta oração seja visitada pela tua presença. E que ao entrar em nossos lares o Senhor encontre corações dispostos a amar, perdoar e recomeçar. Em nome de Jesus Cristo, amém. Portas abertas para a saúde, a proteção e o livramento. Continuemos em oração. Pai amado, neste momento colocamos diante de Ti a nossa vida e a nossa saúde. Tu conheces cada corpo, conheces cada mente, conheces cada coração, conheces cada dor que sentimos, conheces cada preocupação que carregamos. Senhor, existem pessoas acompanhando esta oração que estão enfrentando momentos difíceis na área da saúde. Algumas receberam diagnósticos que trouxeram medo, outras estão esperando resultados de exames, há pessoas enfrentando tratamentos longos, há pessoas que sentem dores que ninguém consegue compreender. Existem também aqueles que cuidam de familiares enfermos e precisam de força para continuar. Pai, visita cada pessoa neste momento, leva consolo, leva paz, leva esperança, fortalece aqueles que estão cansados, sustenta aqueles que estão fracos, conforta aqueles que estão com medo. Senhor, abençoa os médicos, enfermeiros, profissionais da saúde e todos aqueles que cuidam dos enfermos. Dá-lhe sabedoria, conhecimento e mãos, preparadas para ajudar. Que cada tratamento seja realizado com cuidado. Que cada decisão seja tomada com sabedoria. E que todos possam encontrar apoio e esperança durante os momentos difíceis. Pai amado, nós te pedimos que fortaleças o corpo e a mente de cada pessoa que está sofrendo. Que o Senhor conceda ânimo para continuar. Que conceda paciência durante os tratamentos. Que conceda força para enfrentar cada dia e que mesmo nos momentos mais difíceis ninguém se sinta sozinho. Senhor, abre portas de esperança.
abre portas para novos tratamentos, abre portas para profissionais capacitados, abre portas para recursos e cuidados necessários, abre portas para boas notícias e, acima de tudo, concede paz ao coração. Porque sabemos que nem sempre compreendemos tudo o que acontece, mas podemos confiar que o Senhor está presente em todos os momentos. Pai, também colocamos diante de Ti a nossa proteção. Guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, guarda os nossos caminhos, protege a nossa casa, protege a nossa família, protege aqueles que amamos. Livra-nos de todo perigo, livra-nos de acidentes, livra-nos de situações que possam trazer destruição, dando sabedoria para tomar decisões seguras. Livra-nos da imprudência, livra-nos de agir por impulso, coloca anjos ao nosso redor e conduz os nossos passos por caminhos de paz. Senhor, guarda aqueles que estão viajando, guarda aqueles que saem cedo para trabalhar, guarda aqueles que retornam para casa durante a noite. Guarda os motoristas, guarda os trabalhadores, guarda os estudantes, guarda as crianças, guarda os idosos, que a Tua mão esteja sobre cada pessoa. Pai amado, protege também a nossa mente. Vivemos em um mundo cheio de notícias preocupantes. Muitas pessoas carregam medo, ansiedade e pensamentos que roubam a paz. Por isso, pedimos, guarda os nossos pensamentos, que a nossa mente não seja dominada pelo medo, que não sejamos controlados pela ansiedade, que não permitamos que pensamentos negativos destruam a nossa esperança. Ajuda-nos a lembrar que o Senhor continua no controle, mesmo quando o mundo parece confuso, mesmo quando as notícias assustam. Mesmo quando não sabemos o que acontecerá amanhã, o Senhor continua sendo o nosso refúgio. Pai, abre portas de paz para aqueles que vivem momentos de preocupação, que a tranquilidade entre em seus corações. Que o sono seja restaurado, que a mente encontre descanso, que as lágrimas sejam enxugadas, que a esperança renasça. Senhor, livra-nos também de todo mal, livra-nos de pessoas mal intencionadas. Livra-nos de armadilhas, livra-nos de caminhos perigosos, dá-nos discernimento para reconhecer aquilo que não vem de Ti. Nem toda oportunidade é uma bênção, nem toda porta aberta deve ser atravessada. Por isso, Senhor, dá-nos sabedoria, que saibamos esperar quando for necessário, que saibamos avançar quando o Senhor abrir o caminho, e que saibamos recuar quando percebemos que determinada situação pode nos trazer sofrimento. Pai querido, coloca a Tua proteção sobre cada família que está ouvindo esta oração. Que haja paz dentro de cada lar. Que toda pessoa possa descansar com segurança. Que o Senhor proteja as crianças, proteja os jovens, proteja os adultos, proteja os idosos, proteja todos aqueles que fazem parte da nossa família. Nós entregamos cada vida em Tuas mãos e confiamos que o Senhor está presente. Mesmo quando não podemos acompanhar alguém que amamos, o Senhor pode estar com essa pessoa. Mesmo quando não conseguimos resolver um problema, o Senhor continua trabalhando. Mesmo quando não podemos controlar as circunstâncias, podemos confiar no Deus que controla todas as coisas. Pai amado, obrigado porque a nossa esperança não está nas circunstâncias. A nossa esperança está em Ti. Obrigado porque, em meio à tempestade, o Senhor continua sendo o nosso abrigo. Em meio ao medo, o Senhor continua sendo a nossa segurança. Em meio à dor, o Senhor continua sendo o nosso consolo. E em meio às portas fechadas, o Senhor continua preparando novos caminhos. Nós entregamos a nossa saúde, entregamos a nossa proteção, entregamos a nossa família, entregamos o nosso futuro. Tudo está em Tuas mãos. E, mesmo sem conhecer o amanhã, nós escolhemos confiar em nome de Jesus Cristo. Amém. Portas abertas para a família, o lar e os relacionamentos. Continuemos em oração. Pai amado, neste momento colocamos diante da Tua presença a nossa família. Tu conheces cada pessoa que faz parte da nossa história. Conheces os nossos pais, conheces os nossos filhos, conheces os nossos irmãos, conheces o nosso cônjuge. Conheces aqueles que moram conosco e também aqueles que estão distantes. Senhor, a família é um presente precioso. Mas sabemos que muitas famílias estão enfrentando grandes batalhas. Existem lares onde o amor foi substituído por discussões, existem casamentos que estão passando por crises, existem filhos que se afastaram dos pais, existem pais que sofrem porque não sabem mais como ajudar seus filhos. Existem irmãos que não se falam há anos. Existem pessoas que sentem saudade de alguém que está distante. Pai, visita cada família representada nesta oração
Entra em cada casa, leva a tua paz, leva a tua presença, leva a tua restauração. Onde existe discussão, coloca diálogo. Onde existe mágoa, coloca perdão. Onde existe distância, abre portas para a reconciliação. Onde existe frieza, reacende o amor. Onde existe tristeza, traz consolo. Senhor, abençoa os casamentos, fortalece os maridos e as esposas. Ensina cada casal a ter paciência, respeito e compreensão. Que o amor seja maior do que o orgulho. Que o diálogo seja maior do que a discussão. Que o perdão seja maior do que a mágoa. Protege cada casamento contra tudo aquilo que possa destruir a união. Que haja fidelidade, que haja respeito, que haja companheirismo, que haja amor verdadeiro. Pai, visita aqueles que estão vivendo momentos difíceis dentro do casamento. Talvez existam pessoas que já pensaram em desistir, talvez alguém esteja dormindo em silêncio, carregando uma dor que ninguém conhece. Senhor, dá sabedoria para cada decisão. Traz cura para as feridas, restaura a confiança e, quando for da tua vontade, abre portas para uma nova oportunidade de recomeço. Pai amado, colocamos diante de ti os filhos. Protege cada criança. Protege cada adolescente. Protege cada jovem, guarda-os de todo perigo, livra-os de más companhias. Livros de escolhas que possam trazer sofrimento. Dá sabedoria aos pais para educar, dá paciência para ensinar, dá discernimento para corrigir e dá amor para compreender. Senhor, muitos pais estão preocupados com seus filhos. Existem filhos que se afastaram, filhos que abandonaram os bons caminhos, filhos envolvidos com vícios, filhos que enfrentam problemas emocionais, filhos que estão sofrendo em silêncio. Pai, visita cada um deles, abre portas para a restauração, coloca pessoas certas em seus caminhos, toca seus corações, mostra-lhes que ainda existe esperança, que nenhum pai ou mãe perca a fé na transformação de seus filhos. Senhor, também oramos pelos pais e pelos avós. Abençoa aqueles que cuidaram de suas famílias durante toda a vida. Fortalece os idosos, concede saúde, paz e dignidade. Que nunca lhes falte amor, companhia e cuidado. Abençoa também aqueles que vivem sozinhos, que eles sintam a tua presença de maneira especial. Que o Senhor coloque pessoas boas em seus caminhos. Que nenhum coração se sinta abandonado. Pai querido, entra nos lares que estão enfrentando dificuldades financeiras. Que a falta de dinheiro não destrua o amor dentro da família. Que as preocupações não roubem a união. Que todos possam enfrentar os desafios juntos, com fé, respeito e esperança. Senhor, abre portas de reconciliação. Se existe alguém com quem precisamos conversar, dá-nos coragem. Se existe alguém a quem precisamos pedir perdão, dá-nos humildade. Se existe alguém que precisamos perdoar, dá-nos força. Não permitas que o orgulho destrua relacionamentos importantes. Ensina-nos a valorizar as pessoas enquanto ainda temos a oportunidade de abraçá-las. Pai amado, protege cada casa. Que haja paz dentro dos lares. Que as palavras sejam usadas para edificar e não para destruir. Que os pais sejam exemplos. Que os filhos sejam respeitosos. Que os casais sejam companheiros. Que os irmãos aprendam a caminhar juntos. E que, acima de tudo, a tua presença esteja no centro de cada família. Senhor, onde existe uma porta fechada dentro de um relacionamento, abre uma porta de diálogo. Onde existe uma porta fechada por causa da mágoa, abre uma porta de perdão. Onde existe uma porta fechada pela distância, abre uma porta de aproximação. Onde existe uma porta fechada pela tristeza, abre uma porta de esperança. Nós cremos que nenhuma família está fora do alcance do teu amor. Mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor pode restaurar. Mesmo quando não existe diálogo, o Senhor pode criar uma oportunidade. Mesmo quando há anos de distância, o Senhor pode preparar um reencontro. Por isso nós entregamos nossas famílias em tuas mãos. Não podemos controlar todas as coisas. Não podemos resolver todos os problemas, mas sabemos que o Senhor pode fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Cuida da nossa família, guarda os nossos lares, protege aqueles que amamos e abre portas para que haja mais amor, mais união, mais paz e mais compreensão. Que cada casa representada nesta oração seja visitada pela tua presença. E que ao entrar em nossos lares o Senhor encontre corações dispostos a amar, perdoar e recomeçar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Portas abertas para a saúde, a proteção e o livramento.
Continuemos em oração. Pai amado, neste momento colocamos diante de Ti a nossa vida e a nossa saúde. Tu conheces cada corpo, conheces cada mente, conheces cada coração, conheces cada dor que sentimos, conheces cada preocupação que carregamos. Senhor, existem pessoas acompanhando esta oração que estão enfrentando momentos difíceis na área da saúde. Algumas receberam diagnósticos que trouxeram medo, outras estão esperando resultados de exames, há pessoas enfrentando tratamentos longos, há pessoas que sentem dores que ninguém consegue compreender. Existem também aqueles que cuidam de familiares enfermos e precisam de força para continuar. Pai, visita cada pessoa neste momento, leva consolo, leva paz, leva esperança, fortalece aqueles que estão cansados, sustenta aqueles que estão fracos, conforta aqueles que estão com medo. Senhor, abençoa os médicos, enfermeiros, profissionais da saúde e todos aqueles que cuidam dos enfermos. Dá-lhe sabedoria, conhecimento e mãos, preparadas para ajudar. Que cada tratamento seja realizado com cuidado. Que cada decisão seja tomada com sabedoria. E que todos possam encontrar apoio e esperança durante os momentos difíceis. Pai amado, nós te pedimos que fortaleças o corpo e a mente de cada pessoa que está sofrendo. Que o Senhor conceda ânimo para continuar. Que conceda paciência durante os tratamentos. Que conceda força para enfrentar cada dia e que mesmo nos momentos mais difíceis ninguém se sinta sozinho. Senhor, abre portas de esperança. Abre portas para novos tratamentos. Abre portas para profissionais capacitados. Abre portas para recursos e cuidados necessários. Abre portas para boas notícias. E acima de tudo concede paz ao coração. Porque sabemos que nem sempre compreendemos tudo o que acontece, mas podemos confiar que o Senhor está presente em todos os momentos. Pai, também colocamos diante de Ti a nossa proteção. Guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, guarda os nossos caminhos, protege a nossa casa, protege a nossa família, protege aqueles que amamos. Livra-nos de todo perigo, livra-nos de acidentes, livra-nos de situações que possam trazer destruição, dando sabedoria para tomar decisões seguras. Livra-nos da imprudência, livra-nos de agir por impulso, coloca anjos ao nosso redor e conduz os nossos passos por caminhos de paz. Senhor, guarda aqueles que estão viajando. Guarda aqueles que saem cedo para trabalhar. Guarda aqueles que retornam para casa durante a noite. Guarda os motoristas, guarda os trabalhadores, guarda os estudantes, guarda as crianças, guarda os idosos, que a tua mão esteja sobre cada pessoa. Pai amado, protege também a nossa mente. Vivemos em um mundo cheio de notícias preocupantes. Muitas pessoas carregam medo, ansiedade e pensamentos que roubam a paz. Por isso, pedimos, guarda os nossos pensamentos, que a nossa mente não seja dominada pelo medo, que não sejamos controlados pela ansiedade, que não permitamos que pensamentos negativos destruam a nossa esperança. Ajuda-nos a lembrar que o Senhor continua no controle, mesmo quando o mundo parece confuso, mesmo quando as notícias assustam, mesmo quando não sabemos o que acontecerá amanhã, o Senhor continua sendo o nosso refúgio. Pai, abre portas de paz para aqueles que vivem momentos de preocupação, que a tranquilidade entre em seus corações. Que o sono seja restaurado, que a mente encontre descanso, que as lágrimas sejam enxugadas, que a esperança renasça. Senhor, livra-nos também de todo mal, livra-nos de pessoas mal intencionadas, livra-nos de armadilhas, livra-nos de caminhos perigosos, dá-nos discernimento para reconhecer aquilo que não vem de Ti. Nem toda oportunidade é uma bênção, nem toda porta aberta deve ser atravessada. Por isso, Senhor, dá-nos sabedoria, que saibamos esperar quando for necessário, que saibamos avançar quando o Senhor abrir o caminho, e que saibamos recuar quando percebermos que determinada situação pode nos trazer sofrimento. Pai querido, coloca a Tua proteção sobre cada família que está ouvindo esta oração, que haja paz dentro de cada lar, que toda pessoa possa descansar com segurança, que o Senhor proteja as crianças, proteja os jovens, proteja os adultos, proteja os idosos, proteja todos aqueles que fazem parte da nossa família. Nós entregamos cada vida em Tuas mãos e confiamos que o Senhor está presente. Mesmo quando não podemos acompanhar alguém que amamos, o Senhor pode estar com essa pessoa. Mesmo quando não conseguimos resolver um problema,
o Senhor continua trabalhando. Mesmo quando não podemos controlar as circunstâncias, podemos confiar no Deus que controla todas as coisas. Pai amado, obrigado porque a nossa esperança não está nas circunstâncias. A nossa esperança está em Ti. Obrigado porque, em meio à tempestade, o Senhor continua sendo o nosso abrigo. Em meio ao medo, o Senhor continua sendo a nossa segurança. Em meio à dor, o Senhor continua sendo o nosso consolo. E em meio às portas fechadas, o Senhor continua preparando novos caminhos. Nós entregamos a nossa saúde, entregamos a nossa proteção, entregamos a nossa família, entregamos o nosso futuro. Tudo está em Tuas mãos. E, mesmo sem conhecer o amanhã, nós escolhemos confiar